trazendo para a luz. O teu amor me salvou e me libertou. Hoje sou livre pra te adorar, Jesus. O teu amor me salvou e me libertou. Hoje sou livre pra te adorar, Jesus. O pecado me separava de ti, Senhor. O diabo me condenava, era opresso pela dor. Tentava me esconder sem saber pra onde ir, mas o Senhor me encontrou e me resgatou das trevas. Daquela cruz sofreu e por amor morreu, levando os meus pecados, me trazendo para a luz. O teu amor me salvou e me libertou. Hoje sou livre pra te adorar, Jesus. O teu amor me salvou e me libertou. Hoje sou livre pra te adorar, Jesus. O teu amor me salvou e me libertou. Hoje sou livre pra te adorar, Jesus. O teu amor me salvou e me libertou. Hoje sou livre pra te adorar, Jesus. Hoje sou livre pra te adorar, Jesus. Hoje sou livre pra te adorar, Jesus. O pecado me separava de ti, Senhor. O diabo me condenava, era opresso pela dor. Tentava me esconder sem saber pra onde ir, mas o Senhor me encontrou e me resgatou das trevas. Daquela cruz sofreu e por amor morreu, levando os meus pecados, me trazendo para a luz. O teu amor me salvou e me libertou. Hoje sou livre pra te adorar, Jesus. O teu amor me salvou e me libertou. Hoje sou livre pra te adorar, Jesus.
irmão, querida irmã, bom dia para você que nos acompanha, bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai nos acompanhar ao longo desta manhã, da tarde, da noite, não só ao longo deste sábado, mas também ao longo desta semana. Queridos, eu inicio o nosso Café com Cristo de hoje com o mesmo texto que falamos na semana passada, lá de 1 Samuel, quando o profeta Samuel fala: Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Este é o sentimento, este é o nosso sentimento, né? Nesse dia 17 de dezembro, onde já caminhamos para o final do ano. Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Ano de 2022, para muitos foi ano de conquistas, para muitos foi um ano de retomada, para muitos também foi talvez um ano difícil, né? De perdas, mas fechamos esse ano com gratidão, né? Por aquilo que o Senhor fez, por aquilo que o Senhor ainda fará, né? Por aquilo que o Senhor nos livrou. Muito obrigado, Deus, né? Muito obrigado pela tua fidelidade, pelo teu cuidado, muito obrigado porque até aqui o Senhor tem nos guardado. Queridos, hoje nós vamos com mais uma reprise, mais uma recordação, né? Nós estamos igual aquele programa de televisão de final do ano, né? Retrospectiva, mas nós vamos com mais uma reprise, né? Falando sobre família. E hoje quem estará conosco novamente, né? É um querido amigo de Viçosa, o pastor Adonai, com sua esposa Rafaela, que vão falar um pouquinho sobre família. E antes de eles começarem, nós vamos fazer uma oração, ok? Deus, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, nós te agradecemos pelo teu cuidado, pelo teu amor, pelo teu zelo. Queremos pedir a tua bênção sobre este dia, a tua bênção sobre nossas famílias, e queremos te agradecer, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós te louvamos, ó Pai, no nome de Jesus, amém e amém. Vamos lá. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos.
onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Muito bacana, né? O nosso Café com Cristo, todos os dias, 7 da manhã. Mais uma vez, parabéns, né? A nossa equipe, toda a nossa equipe, parabéns, parabéns. Bom, nós vamos para esse bate-papo especial com os pastores Adonai e Rafaela, pastores da Comunidade Batista da Paz em Viçosa. Quero mandar um abraço especial para o pastor Davi e a Marisa, pastor Reinaldo e a Ada. Querido demais da conta, pastor Aldeir e a irmã Beth, né? Famílias preciosas, homens e mulheres de Deus preciosos. Um abração também para o nosso pastor Marcos, né? E a Luciene, que estão fora do país há um tempo, estão estudando, se preparando. Nossos discipuladores, queridos amigos. E vamos para esse bate-papo especial hoje do Café com Cristo, Manhã em Família, 12 de junho, Dia dos Namorados. E aí, eu já
quero deixar para o Adonai e para a Rafa a seguinte situação. Eu já compartilhei com eles, mas essa semana, conversando com uma amiga, falando, né, dos presentes dos dias dos namorados, né, se o maridão estava preparando alguma coisa em especial, ela falou o seguinte, falou, meu marido falou que já casou, resolveu o problema, não tem mais essa de namorado. Eu falei, não, que isso, né, são eternos namorados. Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho disso, dessa temática, né, desse cuidado diário que os cônjuges devem ter um com o outro, né, e não achou que casou, tá resolvido. Passo a bola para vocês compartilharem um pouquinho sobre isso, sobre esse cuidado, né, do casamento, do casal, essa instituição constituída por Deus. Fique à vontade. Ô Jonas, já quero de antemão pedir perdão a você e aos ouvintes que talvez o som fique um pouco picado, mas é porque a internet em Viçosa, você sabe como é que é a cidade do interior. A internet em Viçosa, embora a gente tenha aqui fibra ótica, 300 mega, mas mesmo assim tem uns 3 dias que a internet não tá muito boa não tá legal. E olha que arma-chuva então já era internet em Viçosa, então quero já de antemão pedir perdão aos irmãos aí se o som estiver picando um pouco. A gente vai falar lentamente, vai dar para entender e vamos realmente passar uma mensagem para vocês e esperamos que Deus possa estar realmente aquecendo o coração dos casais, possa estar abençoando o matrimônio e a vida, o relacionamento dos casais. Como o Jonas falou, somos eternos namorados. A gente sempre diz, a pessoa com quem você se casou é a pessoa que vai passar mais tempo da sua vida com você. A gente sempre faz aqui com os casais uma continha matemática básica. Você sai de casa por volta dos 18, 25 anos. Então você convive com seu pai e com a sua mãe, que são as pessoas que você tem maior apreço, que tem maior admiração, cerca de 25 anos. Os seus filhos também vão sair de casa por volta dos 18 para estudar fora, até os 25 anos. A gente sabe que hoje tem filho ficando em casa até os 30, 40 anos, né? Mas isso não é o que era para ser o normal. Mas vai ficar com vocês também cerca de 25 anos. E você, quanto casal, casado, quantos anos você vai passar ao lado dessa pessoa? Quantos anos eu estarei ao lado da minha esposa? Se eu pretendo viver até os meus 84 anos e eu casei com 24 anos, eu vou viver com ela 60 anos. 60 anos. Ou seja, eu convivi com meu pai diariamente, com a minha mãe, 18 anos. Com meus filhos, entre 18 e 25 anos. Agora, com a minha esposa, eu vou conviver com ela 60 anos, pelo menos. Eu creio nisso. Então ela passa a ser, diante da palavra de Deus, a pessoa mais importante da minha vida. Ela passa a ser o meu bem mais precioso. Portanto, a pessoa que eu preciso ter o maior respeito, a maior admiração, o maior cuidado. E por que, antes de casar, tem todo o cuidado do namoro? Tem toda aquela admiração, aquela paquera, aquele cuidado de preparar as coisas, de se perfumar, de se preparar para encontrar. E depois, como o Jonas falou, não, mas agora está casado. Não, mas é aí que tem que começar. Os casais fazem de forma diferente, né? No namoro, querem fazer o que nem se deve ser feito, e depois que se casa, acaba se afastando. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. E eu quero deixar aqui um versículo da palavra de Deus, antes de passar a palavra para minha esposa, que tem algo tremendo para falar para vocês, que é Eclesiastes capítulo 9, versículo 9. Diz assim: viva alegremente com a esposa que tu amas em todos os dias da vida da tua vaidade, os quais ele, Deus, te deu debaixo do sol. Todos os dias a tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida e no teu trabalho, no qual realizaste debaixo do sol.
E a tradução aqui para viva alegremente com a esposa que tu amas, na verdade a tradução seria viva uma vida de prazer sexual com a tua esposa todos os dias da tua vida. Olha que coisa maravilhosa. Eu acho isso aqui tremendo. E isso é importante, né? Quando nós buscamos nas Escrituras o que ela realmente nos traduz, qual é a tradução correta, o que ela realmente quer passar. E aqui é encontrar prazer sexual de maneira adequada todos os dias da tua vida com a mulher que está do teu lado. E como que você vai encontrar uma vida sexual de prazer de forma adequada todos os dias da tua vida se você não namora? Se você não a corteja? Porque para o homem é algo simples, né? O homem ele é muito visual. Então ele vê se a esposa está ali, né, de banho tomado, né, preparada, ele logo já se arma. Mas a esposa não. A esposa, para que ela tenha, eles falam que a mulher tem menos desejo com o homem, né? Não é provado cientificamente isso não. Mas por que isso acaba acontecendo? Porque muitas das vezes o homem não tem o cuidado de preparar a sua esposa, de namorar a sua esposa ao longo do dia. Começando pela manhã, quando ele a elogia, quando ele a toca, durante o dia, quando ele manda uma mensagem perguntando como ela está, e ela se sente cuidada. E quando a mulher se sente cuidada, se sente amada, se sente cortejada, se sente namorada, ela com certeza estará super preparada ao final do dia para o seu marido, para que viva Eclesiastes capítulo 9, versículo 9. Então o namoro, ele na verdade começa na noite de núpcias. Hoje nós vivemos no mundo, né, ocidental, em que você tem um namoro pré-casamento, namora-se muito, e depois que casa-se, como o Jonas falou, dessa irmã, não, agora estou casado, não preciso me preocupar mais. Não, mas é aí que a preocupação ela começa. É aí que o namoro começa, é aí que o cortejo começa. É aí que a preparação da esposa durante a manhã, durante a tarde, durante a noite, ela começa. E é responsabilidade do homem preparar a sua esposa. É responsabilidade do homem ser pai, ser protetor, ser provedor, ser o pastor, ser o sacerdote do seu lar, né, o pastor. É papel do homem. Pastorear a sua esposa e pastorear os seus filhos. É papel do homem proteger a sua esposa, ser o protetor da sua esposa. E o que a esposa deseja? O que ela quer do seu marido? Se sentir amada, se sentir protegida. E isso é um namoro. Isso é ser cortejada. E isso é uma das funções do homem, sendo o provedor, sendo o pastor, sendo o protetor do seu lar. E o professor. Eu falo que o homem são os 4 P's, né? E são os 4 P's da família, da casa. E essa responsabilidade, infelizmente, infelizmente, os homens têm passado essa responsabilidade para as mulheres. E, na verdade, essa responsabilidade é do homem, é do marido. Quero deixar a minha esposa, Rafaela, falando um pouco para vocês. Então, a gente eu sempre falo aqui que o casamento ele é preditor de felicidade. Né? E partindo disso, né, desse aspecto, como que a gente vai pensar que no casamento não tem namoro se ele é preditor de felicidade na nossa vida? Minha professora, ela falava que lá há alguns anos atrás ela fez essa observação, né, na clínica, que ela atendia pessoas com depressão, pessoas com ansiedade, e ela conseguia perceber que tinha uma melhora no quadro de depressão, uma melhora no quadro de ansiedade, o tratamento era eficaz, funcionava, só que de repente esses pacientes, as pessoas chegavam tristes, preocupados, angustiados, magoados no consultório, e meio que até voltava aquele quadro de depressão e ansiedade. E ela, tentando entender a fundo, ela percebeu que o problema era o casamento. Então, a pessoa estava adoecida, não era porque ela tinha uma tendência a ficar com depressão, ou eram as coisas gerais da vida,
mas o casamento levou ela ao adoecimento mental. Então não adiantava, o que ela entendeu? Não adiantava tratar a depressão, tratar a ansiedade, se não tratasse aquele relacionamento, se não tratasse como aquele casal, aquelas duas pessoas cuidavam um do outro. Essa depressão, ela nunca ia ser sarada, essa ansiedade nunca ia ser sarada. Então é outra coisa também. Um casamento sem felicidade, ele é adoecedor, ele é preditor de um adoecimento mental. Então, se a gente entender que o casamento é preditor de felicidade, a gente vai entender que tudo na nossa vida, para ser bom, para ser eficaz, para ter resultado, para ter sucesso, nossa profissão, para a gente ter sucesso na profissão, para a gente ter sucesso como pais, como mães, né, todas as outras áreas da vida, na nossa vida espiritual, na nossa vida emocional, a gente precisa ter um casamento com qualidade, um casamento saudável. E é impossível pensar num casamento saudável que os cônjuges não namoram, né? Que os cônjuges não investem em namoro, em tempo de qualidade, em conversa, na amizade, né? Em estarem juntos num momento diferente, num lugar diferente, numa viagem especial. Isso é muito importante. Só que tende, né, igual o Jonatas falou, né, foi uma esposa que falou que o marido falou que ele não namora mais. Essa brincadeira ela é muito comum, né, dos maridos falar, não, eu não namoro mais, eu sou casado, para se esquivar do presente, do dia dos namorados, para se esquivar de ter que fazer um jantar romântico, para ter que, né, fazer uma coisa diferente, que nesse dia sempre se espera um café da manhã, um buquê de flores, uma caixa de chocolate, um perfume, né, porque é realmente um dia diferente. O capitalismo, ele mexe muito com a gente, né, como é que fala, as lojas, né, os lojistas, o comércio de forma geral, eles investem muito e eles não estão errados, eles estão aproveitando a oportunidade de uma data tão especial, onde realmente a gente adentra de cabeça, né? Porque é um dia que a gente quer, pelo menos, já que principalmente as esposas que os maridos não são tão românticos, não se preocupam tanto com essa parte do namoro, de namorar, de elogiar, de dar presentes, é nessas datas que elas veem a esperança de ter isso realizado, né? De ter um presente especial, de ter um dia romântico. E muitas vezes esses maridos eles não conseguem atentar para isso, para a importância disso, né? Um dia desse, ele pode abastecer o tanque dessa esposa por mais 6 meses. Olha o poder que um dia especial desse tem, né? Jantar a 2, um presente diferenciado. Isso vai fazer toda a diferença no coração daquela esposa, na forma como ela enxerga aquele relacionamento. Não é um relacionamento pesado, não é um relacionamento que ela tem que ficar empurrando com a barriga, mas ela sente prazer. E quando eu falo preditor de felicidade, o casamento ele é preditor de felicidade na nossa vida, se a gente se atentar, por exemplo, quando o casal está brigado, quando o casal não está bem, o trabalho não fica legal, ele não consegue trabalhar direito, ele não consegue desenvolver bem o seu trabalho naquela semana, a maternidade fica difícil, fica pesada, fica sem paciência com os filhos, né? Porque você tem algo para resolver, tem algo que está errado, tem algo que não está certo, né? Vamos dizer assim, tem algo que está fora do lugar, né? E isso incomoda profundamente. Agora, se a gente está bem, olha, você pode ter o pior emprego do mundo, que você vai trabalhar feliz. Você vai trabalhar cantando, porque você sabe que no final do dia você vai chegar em casa e ter uma pessoa especial te esperando de uma forma muito especial. Então, realmente, o casamento ele é um preditor de felicidade, mas precisam de alguns pontos acontecerem para que realmente essa felicidade seja uma verdade. Deixa o Jonatas falar um pouquinho. Você quer falar alguma coisa? Jonatas, quer falar alguma coisa? Será que a gente está online ainda? Ô, Daniel, Leandro, tá bom. Nossa, eu já anotei um tanto de coisa aqui para falar, para perguntar para vocês, tá? Primeira coisa, Adonai, se você não preparou um café da manhã, você tá lascado, meu amigo. Porque ela falou que a esposa espera num dia assim um café da manhã. Se você, meu amigo, e não vem usar de desculpa o café com Cristo aqui não, tá? Se você não preparou, assim que acabar, você corre na padaria e resolve a situação, meu filho. Então tá bom. Então tá bom. Mas muito bom, né, o que vocês pontuaram aqui, falaram. De fato, eu anotei uma série de elementos e eu acho que eu citei um livro, até quando eu estive aí com vocês no encontro de casais, mas eu quero citar o nome desse livro novamente para as pessoas que nos acompanham aqui hoje pela manhã e você que vai nos acompanhar depois, né? Você que vai participar do Café com Cristo mais tarde, né? Tem um livro chamado O Sexo Começa na Cozinha.
Não sei se vocês leram, eu conheci esse livro através do Rodrigo e a Kelly, que nos acompanham lá de Timóteo, amigos de Viçosa também. Eu lembro que esse livro, quem comercializava era a editora Ultimato, e o autor fala sobre isso, né? Esse cuidado diário. O Felipe colocou aqui, né, no chat, né? O amor deve ser diariamente cultivado. O Adonai colocou, né? Logo pela manhã, um bom dia, né? Um gesto, né? E é muito importante esse cuidado diário, a gentileza, a cortesia, para que se tenha uma vida do casal saudável, uma vida sexual saudável. Então é muito, muito importante. Então você que nos acompanha, né, pode adquirir esse livro, O Sexo Começa na Cozinha. Muito importante. O assunto aqui, gente, 7 da manhã, mas o assunto aqui é pesado hoje, hein? Graças a Deus. Uma coisa que eu quero pontuar aqui, a Rafa, no final ali, ela falou de alguns elementos, alguns pontos que devem ser respeitados, que devem ser cultivados para que se tenha uma vida saudável, uma vida no seu casamento saudável. Não achar que casou, está resolvido, né? Então ela falou de alguns elementos, alguns pontos que devem ser respeitados, cultivados, para que se tenha uma vida saudável. E aí, o Rafa e Adonai, desculpa, eu estou falando Rafa e Adonai, né? Não estou usando o título aqui, porque a gente é pastores Rafa, pastora Rafa e pastor Adonai. Que elementos são esses? Que pontos são esses, né? Que devem ser considerados para se viver uma vida saudável no relacionamento. Passo a bola para vocês. Quais são esses pontos que são para você ter um relacionamento? Os pontos que você pontuar. Quais são esses pontos? Vamos lá. Então, pontuar, eu não sei pontuar, mas eu vou falar de uma forma geral. Casamento, na verdade, eu amo falar sobre isso, eu amo falar sobre esse aspecto que eu vou falar agora, que o casamento é a nossa segunda chance. É a nossa segunda chance de ter todas as nossas emoções, todas as nossas necessidades emocionais supridas. O que é esse negócio de segunda chance? Porque a nossa primeira chance de ter todas as nossas necessidades emocionais supridas foi lá atrás com os nossos pais. Então, quais são as necessidades emocionais básicas que o ser humano tem de forma geral? E isso é de forma universal. Não é só aqui no Brasil, não é só na África, não é só nos Estados Unidos, mas é no mundo todo, é o ser humano de forma geral. Deus colocou em nós essas necessidades emocionais. E quais são elas? É amparo, autonomia, limite com afeto, validação emocional e autenticidade. E todas elas foram muito necessárias lá atrás, principalmente lá atrás, no início da nossa vida. O amparo na nossa fase bem de bebezinho, né, de início de vida. A gente tem aquela necessidade de ser amparado, protegido, de sentir seguro. Por isso que a gente quer o colo do pai e da mãe, por isso que a gente quer ser abraçado, a gente quer estar ali coladinho, quer dormir na cama com os pais, porque a gente tem essa necessidade de ser protegido. Agora, o segundo, a autonomia, né? Já viria ali no entorno dos 7, 8 anos, onde a gente já tem aquela necessidade de fazer as nossas coisas, de amarrar o cadastro, de poder fazer o próprio leite, né? Tomar banho sozinho, escovar os dentes sozinhos. Tudo isso eu acredito que vocês estão lembrando aí dos seus filhos, mas eu quero que vocês pensem não nos seus filhos, mas lá atrás, quando vocês eram crianças. Como que isso foi importante na sua vida e como isso faltou também na sua vida. Aí depois vem o limite com afeto, né? Onde a gente tem essa necessidade, por mais que a gente pense que não, a gente precisa de ser limitado em algumas coisas, a gente precisa entender sobre limitações, né? O município, ele não tem os seus limites, assim o ser humano também, né? A gente precisa saber até onde a gente pode ir, onde começa o limite, o nosso limite, onde começa a liberdade do outro. Então isso é muito importante em todos os âmbitos da nossa vida. Só que é muito importante que seja um limite com afeto, né? Diferente de que muitas vezes alguns pais entendem, e os nossos pais entendiam, eles aprenderam que limite normalmente era bater, era pôr de castigo, né? Hoje a gente tem uma percepção bem diferente em relação a isso, mas aqui a gente está só pontuando mesmo para vocês entenderem a importância e por que o casamento é a nossa segunda chance. Depois a gente vai para a validação emocional, uma outra necessidade emocional muito importante na nossa vida. Algumas pessoas nem conhecem essa palavra, validação emocional. Você pergunta, o que é isso? É valorização? Não, é validade. De validar, né? Igual a validade do
do produto lá no mercado. Se não tiver validade, você não compra. Então, o que acontece? Se você não valida a emoção, o sentimento do outro, então você não leva em consideração. Então, tipo, você descarta. Né? Ah, você tá sentindo isso? Ah, isso é irrelevante, né? Ou isso não é importante. Poxa, você tá chateado por causa disso? Tá fazendo tempestade em copo d'água, né? Então, uma frase que eu gosto muito de usar, eu quero até desenvolver um produto com essa frase para eu vender para os casais, que é: o que é importante para o outro importa. Então, essa frase, ela pode mudar o contorno, né? Pode mudar o sentido do seu casamento se você realmente começar a se importar com aquilo que é importante para o outro. E aí é onde entra a validação emocional. Validar o outro nos seus sentimentos, né? Naquilo que ele está sentindo. Nossa, mas isso tem nada a ver com o que você está sentindo, isso é uma bobeira, né? Isso é tão pequeno para você se sentir dessa forma, mas o que é importante para o outro importa. O que é importante para o outro é diferente do que é importante para mim. Por isso que eu tenho que levar em consideração o que o outro está fazendo, e também o outro vai levar em consideração o que eu estou fazendo, o que eu sinto, o que eu penso. E o outro, a última necessidade emocional é a autenticidade. Eu tenho a necessidade de ser quem eu sou. Eu tenho uma identidade. E se alguém vai contra essa identidade, contra essa autenticidade, provavelmente eu vou me sentir muito mal. Porque, por exemplo, vamos pensar nos nossos pais. Menino, você não pode ser desse jeito, você não pode falar desse jeito, que as pessoas não vão gostar de você. Se você continuar sendo assim, ninguém vai querer andar com você. Então, peraí, o meu jeito é errado eu ser do jeito que eu sou, porque não estou falando de conduta, eu estou falando mesmo de identidade, de como a pessoa é, da sua autenticidade. E muitas vezes os nossos pais, sem querer, né, sem conhecimento, eles tiram isso de nós. Essa oportunidade de ser como a gente é, né? A gente estava esses dias conversando com um casal e a esposa ela tem muita dificuldade de falar em público, de aparecer, de pegar no microfone, né? A cabeça dela começa a doer só de pensar. E aí a gente falando que isso é um pouco muito da educação dela. Ela falou: gente, isso é da minha educação. Meus pais sempre falaram que a gente era pobre, que a gente não ia conseguir nada, que a gente tinha que saber o nosso lugar, que uma vez pobre, sempre pobre. Então, assim, vocês não vão ser nenhuma pessoa mirabolante, especial, muito importante na sociedade, porque vocês são pobres. Então, olha como isso tirou toda uma autenticidade, tirou todo, como se diz, uma condição que ela tinha, né? O potencial dela, se ela tinha um potencial para algo, aquilo foi minado naquele momento, porque foi tirada essa identidade dela. Então hoje ela não consegue ser tudo aquilo que o potencial dela dizia para ela que ela podia. E aí a gente acaba sendo limitado. Então eu fiz um breve resuminho das nossas necessidades emocionais tão importantes e tão necessárias na nossa vida de forma geral. E aí o que acontece? Muitas vezes os nossos pais falham nessa área. Né, não conseguem suprir essas necessidades lá atrás. Eles fazem de tudo, alguns pais fazem de tudo para suprir. Só que os nossos pais, a gente sabe que eles não são perfeitos, eles são falhos, porque eles só podem dar aquilo que eles têm. Então, já veio meio que estragado lá dos nossos avós, e aí eles passam mais ou menos estragado também para nós, mas é sempre com a ideia de que eles querem fazer o máximo, melhor. Só que muitas vezes eles acabam não conseguindo. Então, às vezes, a gente não se sente muito amparado, muito protegido, a gente acaba não desenvolvendo uma autonomia, acaba faltando um pouco de limite, ou alguns recebem limite demais, né? Então, acaba sendo muito limitado, isso influencia lá na vida adulta. Também a validação. Algumas pessoas não foram validadas naquilo que elas sentiam, igual, por exemplo, o homem, principalmente, né? O que os meninos, né? O Adonai, ele é homem, todos os homens que estão nos assistindo agora, vocês vão se identificar. E quantas vezes os pais falavam assim: não chora, menino, porque chorar é coisa de menina. Homem não chora, né? Porque chorar é coisa de fraco, chorar é coisa de mariquinha. Não fale das suas emoções, não demonstre suas emoções, porque demonstrar emoções isso é sinal de fraqueza. Então hoje o que a gente tem? Muitas mulheres reclamando que os maridos não conversam, que eles não falam de si, que eles não falam o que sentem. Por quê? Porque lá atrás eles foram bloqueados, né? Lá atrás foi falado para eles que falar de emoções é sinal de fraqueza. Então hoje a gente quer ser o quê? A gente quer ser forte, principalmente diante de uma sociedade mais machista, né? Os homens eles veem essa necessidade de eles se mostrarem fortes, porque não, eu tenho que ser forte, eu tenho que cuidar da minha família, eu não posso chorar, né? Se os meus filhos me ver chorando, eles vão ver que eu sou fraco, se a minha esposa me ver chorando, ela não vai sentir segurança em mim. Então existe uma diferença entre ficar chorando para tudo e realmente falar das suas emoções. Então isso é muito importante, só que isso foi retirado dos homens, principalmente dos homens. Também foi retirado das meninas. Muitas mulheres têm dificuldade de falar do que sentem. E aí é onde eu quero chegar, que o casamento é a nossa segunda chance de ter todas as nossas necessidades supridas. Ou seja, no casamento é a nossa segunda chance. Se todas essas necessidades não foram supridas lá na nossa primeira chance,
O casamento é essa chance que a gente tem. E é engraçado que eu fiz um grupo no WhatsApp uma vez, Jonatas, e coloquei vários casais, né? Foi de forma gratuita. E aí, cada dia da semana eu fiz né? Eu abri um tema. E aí, um dos dias foi falar sobre essa segunda chance. E aí, alguém perguntou assim, Rafaela, tem a terceira chance? Já desacreditada, desesperançada da segunda chance dela, né? Eu falei, não tem segunda chance. Na verdade, eu até falei, ó, a terceira chance é terapia para você voltar para a segunda chance, para você ter essa chance de voltar para a segunda chance. Então, o casamento é essa nossa segunda chance. Ah, mas a terceira chance pode ser um outro casamento, porque nesse casamento aqui eu não consigo realmente ter as minhas necessidades emocionais supridas. Não adianta você trocar de cônjuge se você não trocar o padrão. Não adianta você trocar o seu cônjuge se você não questionar e criticar a forma como você funciona, a forma como você se comporta diante desse relacionamento. Porque o problema não é o outro em si. O problema são os padrões que você usa para desenvolver essa relação. Então, o casamento é a relação mais importante e mais profunda da nossa vida, né? Como a Donais já comprovou para vocês em números matemáticos aqui, que o cônjuge é a pessoa que você vai viver mais anos da sua vida. Isso é muito profundo. Eu lembro de uma live que eu fiz que uma pessoa depois me mandou mensagem falando que ficou emocionada no momento que eu disse que o seu cônjuge é a pessoa que vai te ajudar a amarrar os seus cadastros quando você não conseguir mais, né? Que os seus braços não estiverem indo mais lá, né? É ele que vai pentear o seu cabelo quando o seu braço não conseguir, sabe, virar assim, porque já tá tudo meio que travando, porque vocês já estão numa fase bem avançada, né? Naquilo que a gente chama de querer envelhecer junto. Só que a gente nunca pensa lá tão longe assim, né? A gente fala assim, eu quero envelhecer com você. Mas peraí, para você envelhecer comigo são 60 anos, você quer mesmo seguir esse tempo todo, essa jornada junto comigo? Então, eu chego a pensar que, até me emocionar quando eu penso que o cônjuge é a pessoa que eu vou passar mais tempo da minha vida. Uma vez também eu fiz uma enquete no meu Instagram perguntando qual é a pessoa mais importante da nossa vida. Eu fiz 2 enquetes. Um eu coloquei o cônjuge ou os pais, e o outro eu coloquei o cônjuge ou os filhos. E eu fiquei muito assustada com a resposta. Por quê? Todos os dois, os pais e os filhos, ganharam. Deu assim, 70%, 80% pais e filhos. E eu fiquei muito assustada, mas apesar de que eu já sabia a resposta. Porque eu sei que muitos casamentos têm falhado, têm passado por dificuldade, porque os cônjuges, eles começam a olhar mais para os pais e para os filhos do que para o próprio cônjuge. E muitas pessoas, uma vez também eu falei sobre isso, uma pessoa falou assim, Rafaela, na vida do meu marido, primeiro lugar é o trabalho, segundo lugar os pais, terceiro lugar os nossos filhos, quarto lugar o nosso cachorro, em quinto lugar sou eu. Então, isso é uma dificuldade que os casamentos têm hoje. Uma esposa um dia me perguntou, mas Rafaela, se os meus pais e o meu marido brigarem, eu tenho que ficar do lado dos meus pais. Eu falei, não, de jeito nenhum. Você tem que pegar o seu marido, levar ele embora para sua casa. Por mais que ele esteja errado, em casa você vai conversar com ele. Mas você vai ficar do lado dele. E isso faz toda a diferença. Então, peraí, antes de passar a bola pro Jonatas, os 5 pontos que ele perguntou são... 5 pontos? Não falei nenhum ponto. Não, 5 pontos, velho. Validação. Ah, tá. 5 necessidades emocionais. Necessidades. Amparo, autonomia, limites com afeto, validação emocional e autenticidade. Isso. Isso aí você sabe o que é, né, gente? Traquejo de professor. Né, Adonai? Mas, ótimo. E é interessante porque, Rafa, eu jamais esperava que você fosse falar isso, tá? Assim, a gente sempre escuta alguns elementos, né, que a gente trabalha, mas é muito interessante esses 5 pontos, esses 5 elementos, tá? A frase, até que você falou que quer gerar um produto, né? O que é importante para o outro, importa. Eu quero compartilhar um negócio com vocês. Acho que eu já falei aqui na escola dominical, que a gente tem uma classe aqui de famílias, né? Uma vez eu levei uma da Renata, rapaz. O que aconteceu? Ela chegou lá em casa partilhando uma dificuldade que ela estava, né, na universidade, na pós-graduação lá, no mestrado. E aí ela partilhou o problema. E você já viu, né? Cabeça de homem, engenheiro, chegou o problema, o que a gente faz? Hein, Adonai? O que a gente faz? O problema chegou, a gente resolve, meu filho. Matematicamente ainda a gente resolve e comprova, não é? Então, ela chegou, partilhou e falou que, né, o pessoal assim, aí olha só o que eu falei. Eu falei, Renata, eles estão certos. Ué, é só fazer a conta. Aí eu fiz para ela a conta, né?
né? Tem que produzir tantos artigos assim, assim, assado. Se não encaixou nisso, tá fora. Falei desse jeito. Rapaz do céu, pra quê? Ah, mas foi um dia longo, viu? Nem falou comigo mais. Aí no final do dia, a gente foi conversar, eu falei, o que está acontecendo? Ela falou, eu não precisava de uma solução matemática, eu precisava de um apoio, né? Eu falei, poxa vida, perdão, né? Então eu não dei a devida importância, né, para o que ela estava falando, e nem para aquilo que ela estava sentindo, né? Então a gente tem que realmente tomar cuidado com o cônjuge, com os sentimentos, né? E pensar nisso. O que importa para ele, importa para mim, né? A gente deve ter isso. Então lá em casa agora todo mundo vai ser palmeirense, porque isso importa para mim. Então, Renata, aquela camisa do Palmeiras que eu comprei para você, vista ela, tá bom? Outra coisa aqui que o pessoal colocou no chat que eu quero partilhar, o Felipe colocou, né, que ele falou de um livro, 7 Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes, que o amor deve ser entendido como um verbo, né, como uma ação, e não simplesmente como um sentimento. Né, num relacionamento, os cônjuges devem ter uma atitude proativa. A irmã Élida colocou aqui também, né? O casamento, para dar certo, o casal deve orar juntos, né? Todos os dias, ter cuidado um com o outro, tem que haver respeito e amor. Deixa eu ver aqui, teve uma outra, a irmã Juliana Gonçalves, né? O casamento, para dar certo, deve ter Jesus como coluna, como pilar, né? Jesus como pilar. Deve ser o primeiro. Então, alguns elementos aqui que os nossos ouvintes, os nossos irmãos que estão lá do outro lado também têm compartilhado. Olha só, eu quero fazer uma pergunta também, que eu estou de olho no horário aqui. Como é que está o horário seus aí, Rafa e Adonai? Pode fazer mais pergunta? Pode, né? As crianças estão lá. Não vai atrapalhar o café da manhã não, né, Adonai? Então tá bom. Olha só. Como cuidar do relacionamento, como cuidar do namoro, como cuidar, né, do cortejo, com uma rotina tão acelerada e tão puxada, né? Como essa pergunta aqui foi encomendada para o Adonai e para a Rafa, porque eu sei que a rotina deles é muito puxada e apertada. Outro dia eu estava vendo, não sei se foi uma live ou se foi uma resposta, o Adonai abriu uma caixa de resposta, né? E ele falou um pouco da agenda dele, e falou que ele não tem agenda, tá tudo guardado aqui, né, Adonai, os compromissos. E aí o Adonai colocou, né? Gestor, professor, pastor, empresário, tem a atividade física, bike, academia, a Rafa também, tem as crianças, né, os pais, a Rafa também com a agenda tão apertada. Como cuidar do relacionamento, do namoro, com uma rotina tão apertada? Passo a bola para vocês. Jonas, é uma pergunta muito boa, porque nos dias de hoje é muito difícil você encontrar uma pessoa que tenha apenas uma única função. Igual como você falou, né? Eu sou pastor, sou professor, sou gestor de curso, sou empresário, sou conselheiro do Copan, do Conselho de Meio Ambiente, tenho minhas funções, né, e responsabilidades perante o CREA, perante vários órgãos, né? Então, assim, são muitas coisas que demandam de nós. Sou coordenador também da pós-graduação aqui do Centro Universitário. Eu sou um pouco atleta, igual o Jonas falou, não me considero muito não, mas treino todos os dias, às vezes 2 vezes por dia que eu faço meus treinos. Tenho 3 filhos pequenos, crianças que demandam muita atenção e muito cuidado. Tenho os meus pais que moram aqui na minha cidade e também demandam, né, atenção. Tenho os meus discípulos, né, que também demandam atenção e cuidado. Então, realmente, hoje são muitas coisas que a gente precisa compartilhar nosso tempo. Agora, eu ouvi certa vez, quando eu era ainda criança, que o tempo é a gente que faz. Isso é verdade. Quando eu começo a ter várias funções, eu consigo concentrar e dar um tempo de qualidade para cada uma dessas funções. E a questão é prioridade. O que é prioridade na sua vida? A prioridade na vida do casado é o seu cônjuge.
Portanto, a minha prioridade máxima é a minha esposa. O seu casamento é a prioridade máxima. Pastor, não. A prioridade máxima na sua vida é o pastoreio. Não, o pastoreio vem em segundo plano. Na verdade, vem mais do que segundo, vem em terceiro plano. Porque em primeiro plano vem a minha esposa. Em segundo plano vem meus filhos. Portanto, a minha família é o principal. É o que eu tenho que ter um tempo de qualidade. E ter tempo de qualidade não é ter tempo em quantidade. Não é passar horas ou o dia todo. Se isso for possível, melhor ainda. Então, tirar um dia no final de semana, por exemplo, você passar com a sua família. Aqui a gente tem uma universidade maravilhosa, né, que tem um campus lindo, considerado um dos mais bonitos do Brasil. Então, ir para lá, fazer um piquenique, não precisa gastar dinheiro, né? Você está lá com o tempo, então você faz um piquenique, vai passear com seus filhos. Eu pego eles ando de bike também, faço muita bike também. Vou pedalar com eles, né? Isso é ter mais tempo. Agora, se o seu dia ele é corrido, como o meu, né, durante a semana, e o meu final de semana é mais corrido ainda, a gente precisa ter um tempo de qualidade. Então, quando eu paro com a minha esposa, para a gente conversar, tem que ser algo profundo, tem que ser algo de qualidade, tem que ser algo de atenção, tem que ser olho no olho. Então, é um momento que celular fica de lado, igual aqui a gente tem, né, o momento do almoço e da janta é sagrado. É televisão desligada, celulares desligados, é a família almoçando junto, jantando junto, tendo um momento de relacionamento, e a gente chama isso de tempo de qualidade. Porque é onde se constrói o caráter dos seus filhos. Então, como que eu dou atenção para meus filhos, né? Num dia a dia tão corrido assim? Eu sento na hora do almoço, eu não atendo, meu celular não para, um segundo. Eu recebo mais de 400 WhatsApp por dia, ligação o tempo todo, só que na hora do almoço meu celular fica no canto, no silencioso ou desligado. É o tempo que eu tenho para os meus filhos, para minha esposa, para dar tempo de qualidade. E isso gera relacionamento, isso gera profundidade. Os meus filhos hoje, a minha filha de 3 anos, que é a mais nova, ela senta na cadeira do almoço, a primeira coisa que ela faz é orar. E quando ela está orando, todo mundo tem que orar junto. Né? Às vezes meus meninos já oraram, ela começa a orar, todos os dois sem fechar o olho também, orar com ela. Quando ela fala amém, todo mundo tem que falar amém. Então já é um princípio, um princípio muito valioso que ela aprendeu desde novinha. Então, Jonas, a grande resposta é isso. É você se organizar para você ter tempo de qualidade para tudo que você faz. E naquele momento você ficar focado. O grande problema que eu vejo nas pessoas é que elas não focam. Então elas estão fazendo determinada coisa e com a mente em outro lugar. E aquilo ali vai protelando, vai jogando para frente. Então, se você está fazendo a sua função do seu trabalho, naquele período que você está trabalhando, aquelas 2, 3 horas, foca naquele trabalho. Faz com qualidade. Faz o melhor possível. Enquanto a sua capacidade te permite, faça o seu melhor. Se você está sentado com a sua esposa, é só 31 minutos, 1 hora. Que você tenha 31 horas de qualidade, de profundidade, de olho no olho, de carinho, de afeto, de atenção. Porque isso vai validar a sua esposa, isso vai validar o seu marido, as emoções dele, e você vai ter, com certeza, um relacionamento de muita qualidade. E mesmo no corre-corre do dia a dia, você vai construir uma família consolidada na palavra, com valores, com princípios e com afeto, que é muito importante. Eu acho que é isso, Jonas. Um outro ponto, né, sobre como passar tempo junto, né, mesmo tendo uma agenda muito cheia, é começar a fazer as mesmas atividades que o outro faz, né? Eu me incomodava muito a Dona ficar treinando, indo pra academia, tinha dia que ia 2 vezes por semana, eu ficava, não precisa disso, pra que tanto isso, né? Ficar cuidando do corpo, o corpo vai ficar aqui, você vai morrer, os bichos vai comer, né? E eu ficava arrumando um jeito, uma desculpa, uma justificativa para que ele treinasse pouco. Não porque eu não queria que ele treinasse, mas eu queria que ele passasse mais tempo comigo, né? Tipo, eu tinha ciúme daquele tempo que era dado pro treino, né? E aí, até que eu decidi ir também, né? Eu falei, não, se eu não posso com ele, eu vou me juntar a ele, né? Se eu não posso com os treinos dele, não com ele, né? Se eu não posso com os treinos dele, eu vou me juntar a esses treinos. E eu sei que tem muitas mulheres que têm essa mesma questão que eu tinha, né? Tipo, não deixam os maridos jogarem futebol, se incomodam deles ficarem jogando futebol, se incomodam deles
terem um treino, terem um hobby, né? Tipo, jogar alguma coisa com os amigos, jogar videogame, pedalar, né? Inclusive a Donai também pedalava, eu ficava, poxa, você tem um tempo com seus amigos pedalando e eu não tenho tempo com você, né? Ainda levantava questões que, assim, não tem justificativa nenhuma. Seus amigos é mais importante que você, o pessoal do pedal é mais importante. E são coisas, assim, que não tem uma base para ser falada, né? E aí é onde eu fui desenvolver a minha atividade física também. E a gente começou a fazer o mesmo esporte, né? E aquilo, assim, o dia que a Donai não ia, para mim era muito diferente, né? Porque não era o esporte em si, mas era o tempo junto, né? Muitas vezes a gente tirava foto, postava vídeo no CrossFit, na academia, e falava, não é sobre o CrossFit, é sobre a gente estar junto. Não é sobre o esporte, a atividade física em si. Mas ou então eu punha juntando o útil ao agradável, né? Porque era a forma que a gente conseguia ter um tempo de qualidade. E aí hoje isso já é uma prática na nossa vida e realmente é um tempo que a gente tem para passar junto. É um tempo que a gente abastece o nosso tanque, né? Existe um tanque do amor. E esse tanque, imagina o tanque de gasolina do seu carro. Se ele estiver vazio, ele não vai andar. Você não vai sair da garagem, você não vai chegar a lugar nenhum se esse tanque estiver vazio. Então precisa ser abastecido diariamente, né? O carro, dependendo do carro, você tem que abastecer ele diariamente também, né? Se for um carro bebedor. Mas o casamento é isso, abastecer todos os dias. E a gente abastece todos os dias às 7 horas da manhã. Quando a gente vai treinar junto, a gente já volta, toma café junto antes de ir, volta, toma o pós-treino junto, pronto. Já está abastecido para o resto do dia. Se precisar se encontrar só às 10 da noite, já está garantido o tanque. É mais ou menos isso. Jonas, está com a gente? Tô sim. Tô ligado aqui, mais anotações. Muito interessante essa questão do fazer uma atividade em comum, né? Às vezes não só uma atividade física, né? Mas vamos pegar uma série, né? Vamos maratonar uma série junto. É a série do casal. Não pode. E se um assistir um episódio antes do outro, dá ruim ainda, porque é a série do casal. Se você quer assistir, assiste outra série. Mas é importante, né? E às vezes alguém que nos escuta aqui pensa, mas eu não tenho condições de ir para uma academia, outra ação, né? Como eu falei, uma série, né? Um passeio. Aqui nós temos Parque da Lajinha, temos o Jardim Botânico, temos o museu. Tem mais coisa aí, Daniel e Leandro, que eu tô tentando lembrar. Tem a própria universidade, tem o Morro do Cristo lá, né? Vamos fazer um passeio, né? Mas que seja algo do casal, um cuidado, né? Realmente é importante. O Adonai falou de prioridade, priorizar o casal. A gente vê muito essa questão, o pessoal fala da síndrome do ninho vazio, né? Quando os filhos vão, porque às vezes quando a criança nasce, e aí como a Adonai falou, 18 a 25 anos, né? O filho fica dentro de casa, o casal se fecha para as demandas dos filhos, né? E às vezes quando chega a noite as crianças dormiram, e aí eles têm a oportunidade de ter um tempo a sós, o casal vai falar dos filhos, né? A escola, vai falar do filho, em vez de, né, às vezes ter um tempo a sós e ter um tempo de qualidade, uma conversa do casal, um filme, né? O namoro, a relação sexual, tempo de qualidade eles vão falar do filho, a escola, o boletim, a meia do menino, né? Eles se fecham. Toda a casa se converge para as crianças. E aí quando os filhos vão embora, o ninho fica vazio e ficam dois estranhos dentro de casa, né? Então é importante mesmo ter essa prioridade. Priorizar um ao outro, né? Muito importante isso. E aí eu quero até aproveitar, a irmã Elisete Gomes falou aqui que ela tem 3 filhos em casa. Eu também tenho 3, a Adonai e a Rafa tem 3. Tem até depois uma pergunta fatality que eu vou fazer para esse casal precioso, a Adonai e a Rafa. Tá? Mas, com criança em casa, como é que a gente faz? Dá umas dicas aí, como é que se faz para ter um tempo de qualidade, o casal, com as crianças em casa? É lógico que aqui a gente tem, né, o Adonai e a Rafa, os meninos já estão um pouquinho maiores, né, do que o meu. Acho que o Murilo já tem quantos? Eu sei que o Nicolas é maiorzinho. O Murilo tem quantos anos? Ele é da idade do André, ele acabou de fazer 7. O André faz 7 em agosto. É o Murilo que pareia com o André. A Gigi tem quantos anos? Giovana? 3, né? Giovana parece que é esquentada, hein? É personalidade forte, não é, Giovana?
É, né? Parece que ela dá voz de comando dos meninos aí, viu? Então, ela em casa pareia bem, né? Mas aqui alguns casais já devem ter filhos com idade diferente. Mas a minha pergunta é o seguinte: dicas aí para ter momento de qualidade, o casal, considerando a rotina das crianças em casa. O que vocês podem falar? Excelente pergunta, Jonas. O que acontece? Quem dita as regras do lar são os pais. Então, hoje eu vejo, por exemplo, crianças que vão dormir 11, meia-noite, 1 hora da manhã, e aí o casal ele perde o controle total, porque a criança ela quer ficar até mais tarde vendo televisão, ela quer ficar mais tarde com os pais, ela não quer dormir, porque o sono para a criança parece que é uma perda, né? Ela não está vendo passar, e realmente era, porque ela está dormindo, então ela não está vendo o dia, né? Mas quem coloca esses limites são realmente os pais. Então, eu como pai, Rafaela como mãe, preciso estabelecer horários. E isso é a questão um dos 5 pontos que ela falou, que é a questão do limite. Isso é desde criança, né? Que a gente precisa ter, e no relacionamento a 2 também a gente precisa ter. Então, aqui a gente estabelece o horário. 8 horas já se preparando para dormir, 9 horas já todo mundo na cama. Então, e aí eles dormem rápido, porque eles levantam cedo também. E a gente levanta muito cedo. Então, antes das 6 a gente já está de pé. E eles levantam por volta de 7, um pouquinho antes das 7, 7 e pouco, eles estão levantando também, os meninos, né? Então a gente tem atividade desde muito cedo aqui em casa. Então a gente já levanta cedo, já vai praticar um esporte para ter um dia de qualidade, né? Então a primeira coisa que você levanta, né? Você tem um momento com Deus, né? Que é um momento de oração, que ali é só você e Deus, não tem mais nada, tá tudo silencioso, é algo tremendo. E aí depois você vai praticar um esporte, você vai ver como o seu dia vai ser outro dia. E aí lá pelas 8 da noite, 8h30, a gente já prepara a janta, né, o lanche, eles já jantam e já vão para a cama. Eu já vou para a cama com eles, leio a Bíblia com eles todos os dias, eu conto a história bíblica, faço oração com eles e eles dormem. Né? Porque uma das funções do marido, do homem, é ser o professor e ser o pastor do seu lar. Então isso é função do marido. Eu vejo muitas mulheres exercendo esse papel, mas é papel do homem. O homem tende sempre a empurrar o papel dele para as mulheres, né? E vai sobrecarregando as esposas, né? Mas é papel do marido. Então eu sento com eles no quarto, com os 3, leio uma história bíblica, conto para eles aquela história, faço uma oração e eles dormem. Após esse momento, 8h30, 9 horas, olha quanto tempo eu tenho de qualidade com minha esposa. De 9 até 11, meia-noite, eu posso ter um tempo lá, ter 2, 3 horas de diálogo, de conversa, de atenção, de carinho, que sempre finaliza naquele momento mais gostoso, né? Na atividade sexual, do casal. Então a gente tem tempo de qualidade e aí depois eu tenho um sono de qualidade. Porque se eu não tenho esse momento com a minha esposa de qualidade, o meu sono fica ruim. Ela já sabe disso. Então se eu não tenho tempo de qualidade no final do meu dia, eu não durmo bem. E aí eu vou ficar acordando de madrugada, depois eu não tenho outro dia, um dia bem disposto. Então a gente tem que trabalhar essa questão dos limites com as crianças. E para vocês, né, para os casais que têm criança pequena, estabeleça horário. Tenha regra na sua casa. Então aquele determinado horário é tudo desligado, desliga tudo, apaga tudo, que eles vão dormir. Ah não, aqui em casa eles dormem meia-noite. Aqui em casa também era assim. Quando a gente não colocou limite, depois veio as férias, pandemia, isso acontecia muito nas férias, né? Você acaba perdendo um pouco do limite. E aí eles começam a dormir tarde. Então 11 horas, meia-noite, tem criança acordada. E como é que você vai ter tempo com a sua esposa de qualidade? Não tem jeito. Então estabeleça limite, 8h30, 9 horas já estão deitados, e aí você vai ter lá 2, 3 horas maravilhosas com a sua esposa. Pode falar, Rafa. Eu ia falar sobre um ponto que pega muitos casais, né? Já teve pessoas que já deixaram de me seguir no Instagram por conta desse meu posicionamento, de que filhos dormem na sua cama. Porque todos os dias os meninos, né? O Nicolas tem 9 anos, né? Já tá quase um pré-adolescente. Ele pede para dormir na nossa cama. Pode dormir na cama de vocês hoje, né? O Murilo pede, pode dormir. Eles escovam o dente e correm para deitar na nossa cama. Aí cada um na sua cama, vamos dando um jeito, né? Vamos cada um pro seu lugar. Não, mãe, deixa a gente dormir. Não, cada um na sua cama. Aí a gente junta as camas deles, né? Põe a Giovana lá no quarto deles também. Aí dorme os 3 juntos, põe um monte de travesseiro, mistura tudo. E aquilo ali fica divertido. Mas o ponto que eu quero dizer é, o casal ele precisa ter a sua cama, né?
um dia ou outro você deixar dormir por diversão, por carinho, né? Para se aproximar ali, por conexão, não tem problema nenhum. Mas eles precisam ter esse espaço, porque se você não tiver a sua cama, você vai ter o quê? Né? Se você como casal não tiver a sua cama, é o lugar que você tem mais intimidade, é o seu lugar de intimidade. Então, muitas vezes vocês não têm o dia, não têm o tempo, né? Eu lembro de um casal uma vez que não tinha filhos, e a gente tinha filhos falando sobre sexo, e a gente falou, eu falei assim uma coisa para eles. Eu acho que eles estavam para engravidar, e aí eu falei assim, ó, é assim, quando você não tem filhos, você faz sexo quando tem vontade. Quando tem filhos, você faz na hora que dá. Ou seja, você tem que tirar a vontade de onde não tem, porque é a hora que vocês têm, né? Então, tem que aproveitar as oportunidades. Então, se você tem oportunidade, não vai brigar, não vai discutir, não. Vai ter relação sexual, vai ter a sua intimidade com seu marido. E eles não acreditaram. Ah, não é assim não, que isso, de jeito nenhum. Hoje, a filha deles tem 6 anos e dorme na cama deles até hoje, no meio. Ela nunca dormiu na cama deles, ou seja, nem quando eles não têm vontade eles fazem, porque eles nem têm a oportunidade, né? Aquilo que eu falei que eles precisariam aproveitar a oportunidade, eles não têm também. Então, ter esse cuidado. Você não está sendo um pai carrasco, você não está sendo uma mãe ruim. Se você falar para o seu filho dormir na cama dele, pelo contrário, se você deixar ele dormir na sua cama, você não está desenvolvendo autonomia nele, ele precisa ser limitado e ganhar autonomia nesse sentido, né? De conseguir dormir sozinho. Isso vai ajudar até na autoestima dele. Então, esse é um ponto que vai diferenciar muito. É interessante o que vocês colocam, né? Essa questão do limite. Do limite de dormir, né, na cama, esse é o seu limite, você vai dormir na sua cama, o limite de horário, o limite de tarefas, porque o limite, às vezes as pessoas podem pensar em algo para penalizar, mas não, o limite vem para proteger. Vamos pensar no limite da nossa casa, o muro. Eu coloco o muro na minha casa para quê? Para delimitar, né? Então minha casa vai até aqui, dali é o vizinho, aqui é a rua. Mas a função do muro também é o quê? É proteger a sua casa de entrada de uma pessoa estranha, não é? Uma pessoa indesejada, um animal indesejado. Você coloca um muro para proteger, você delimita, estabelece um limite para proteger. Então pai, mãe, filho, quando um limite é estabelecido, olhe na perspectiva da proteção. Proteção. A Rosângela colocou aqui, né, que o limite é tudo em família. A gente precisa de ter os limites, né? Estabelecer ordem. O nosso Deus é o Deus que estabelece ordem. A gente pensa lá em Gênesis, né? Estava um caos, estava uma bagunça. A Bíblia fala, no início estava um caos. E do caos, Deus trouxe a ordem por meio da palavra dele. Da palavra dele. Então, o nosso Deus é Deus de ordem. De limites, ó, o mar vai até aqui, a terra vai até aqui, o sol aqui, as estrelas aqui, Deus estabeleceu os limites. E nós, como imagem e semelhança dele, como gestores aqui nessa terra, daquilo que ele nos confiou, também precisamos estabelecer esses limites. Muito importante, muito importante. Rafa, Adonai, eu acho que esse negócio do Nicolas querer dormir na cama, eu acho que isso é de filho mais velho. O André também, se deixar, é uma luta, né? E ele tenta justificar, não, mas vai lá, vai na cama, né? Então, lá em casa o André e o Thiago num quarto, o Lucas pequenininho ainda no seu próprio quarto, mas depois vai juntar os 3 também lá, e cada um, né, na sua cama. Temos um momento de devocional todos os dias, contar história, orar, né? Isso é muito importante. Gente, olha, o nosso horário está avançando, eu quero fazer uma pergunta. Depois vai ter a pergunta fatality, tá? A pergunta fatality é aquela que a gente mistura teologia com escatologia, com relacionamento do casal. É a pergunta aquela perigosa. Fala, Adonai. Ô, Jonas, antes você citou a questão do limite, e a gente tem vivido um problema muito sério. Você, como professor universitário, como eu, a gente tem visto nessa geração, né? Uma geração sem limite. E eu sou tido lá como um professor muito durão, né? Porque às vezes o estudante chega, e às vezes na minha sala ou na sala de aula chega, o professor que não sei o que já chega direto. O professor bacana, peraí. Primeiro engrossa a voz, porque homem com voz fina pra mim tá por fora. Segundo, boa noite. Já chegou errado, já chegou nem cumprimentando, então nem atenção eu vou te dar. Aí o pessoal já começa a rir, sabe? Não, Adonai é doido, né? Não, Adonai não é doido, não. E aí quando eu faço isso, né? Teve uma vez que uma outra gestora conversou comigo, Adonai, você é louco, você não pode tratar as pessoas assim.
porque eu dava aula no outro curso também de arquitetura, né? Você trata com muito rigor os estudantes, né? Eu falei com ela assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um trato. No final do semestre tem a avaliação dos professores. E aí você vai ver a avaliação minha como professor. Se eu não for avaliado como o melhor professor do curso de arquitetura, porque eu dou curso no curso de engenharia, né? Eu dou aula na engenharia civil, na engenharia ambiental. Eu falei, se eu não for avaliado como o melhor curso, eu nem pego mais disciplinas no curso de arquitetura. E foi batata, Jonas. E não porque eu sou um excelente professor, não é porque eu sou um bom professor. É porque os estudantes viram em mim a questão da segurança, da proteção, porque eu colocava limites. E essa geração é uma geração sem limites. E quando ela vê numa autoridade, como um professor, por exemplo, e ela quer ver isso no pai, né? Ela quer ver isso no pai e na mãe. Mas quando ela vê no professor essa questão do limite, que ela precisa, ela se sente segura, coisa que essa geração não tem. E aí, na avaliação, fui muito bem avaliado. E aí, no final, eu mostrei para ela assim, tá vendo? Esse é o problema dessa geração, eles não têm limite. Eles precisam de limite, eles estão clamando por limite. Então, nós, como pais cristãos, como conhecedores da palavra, precisamos colocar limite para nossos filhos desde pequenos. Adonai, é verdade. Ainda bem que nós temos essa oportunidade de ouvir isso aqui nessa manhã e de trabalhar isso em nossas igrejas, né? Para acertarmos com os nossos filhos, com aqueles que nós temos responsabilidade, de estabelecer limites. E nessa perspectiva, o limite traz segurança, né? E aí, se a gente for enveredar nesse caminho dessas experiências de sala de aula, nossa, pai, aí a gente pode marcar outra live para falar dessas questões de falta de organização de tempo. É o que eu tenho vivido muito aqui, o aluno que não sabe separar as coisas, né? Vive de maneira... Mas isso aí deixa para um outro tempo. Isso aí a gente vai... Aqui, ó, o pastor Wesley, o pastor da nossa igreja aqui, concordou com você, Adonai. Concordo em gênero, número e grau, né? É verdade, pastor. O pastor Antônio Nascimento colocou aqui, olha só, o casamento é como plantar uma árvore. Se não cuidar, ele morre. Assim é o casamento. Se não cuida, ele morre. É uma grande verdade, pastor. Temos que cultivar todos os dias. Eu vou para uma pergunta que não é a fatality ainda não. Vocês vão se preparando para a fatality aí, que é negócio aqui, Adonai. Você lembra daquela, quando eu e a Adonai fizemos cálculo 3 juntos, né? Como é que chamava aqui o professor, Adonai? Esqueci o nome dele, Laerte. Foi lá. Você lembra daquela integral tripla que formava aquele gráfico que parecia uma cela? É por aí que vai ser a pergunta, tá? A fatality. Mas antes da fatality, tem uma pergunta aqui que é o seguinte. Qual que é a importância para essa questão do relacionamento saudável, né? Esse cortejo diário, o namoro diário, a importância da comunicação saudável, da comunicação leve. E aqui eu quero mandar um bom dia para o irmão Valcir, nosso Valcir, e para a Sara, né? Sem comentários, né, Valcir? Porque às vezes a comunicação dentro de casa é aquela comunicação apenas de prestação de conta. Já comprou isso, tem que pagar aquilo outro. Ou então aquela comunicação, o André precisa disso, o Tiago aquilo outro, a Giovana precisa disso, o Nicolas fez aquilo outro, né? Aquela comunicação pesada. Qual que é a importância da comunicação saudável? Eu sei que é uma pergunta, às vezes, que o pessoal pode achar que é boba, mas a gente precisa de falar isso, porque na teoria é muito fácil falar, né? Mas eu quero que vocês falem um pouquinho da prática, da importância, dessa questão da comunicação no relacionamento. Jonas, isso é tão importante que ontem, no nosso encontro de casais, o tema foi comunicação. Foi 1h30 de palestra só de comunicação. E a comunicação, ela precisa ser ativa, assertiva. A Rafaela vai citar quais são os tipos de comunicação de uma forma muito breve, porque o tempo está avançado, igual ele falou. E ontem ela falou 1h30 só de comunicação, mas de uma forma bem breve. Ela vai citar os tipos de comunicação e qual a comunicação que a gente precisa ter como casal. São 4 estilos, né? E o terceiro estilo, que é o ativo assertivo, é o mais importante, né? Tem o estilo passivo, que a esposa fala e o marido não retém, não assimila nada que ela fala, né? Fala... Marido, fulano tá mal na escola, a gente precisa conversar sobre ele, né? Tem que fazer alguma coisa sobre isso. O marido tá lá na frente da TV. Tá bom. Tá lá, fez um gol, tal. Né? Então não tem uma assimilação daquilo que o outro tá falando. Ou seja, não é uma comunicação. Comunicação envolve 2 pessoas, no mínimo, né? Depois tem o estilo passivo-agressivo, onde a esposa ela começa
a desdenhar, ela começa a usar um certo sarcasmo, tipo, ah, tá bom, vai logo, termina logo com essa conversa. Nossa, tá chata, nossa, tenho tanta coisa para resolver. Não, então isso é um passivo-agressivo, ou seja, ela não responde agressivamente, mas ela tá ali de forma a desdenhar, né, a usar um certo sarcasmo. Tem coisa mais importante para fazer do que essa conversa, né? Então ela não valoriza aquela conversa que para o outro é importante. A gente volta porque é importante para o outro importa. Depois a gente tem o estilo ativo-agressivo, onde realmente o outro é de forma agressiva que ele usa as palavras, né? O marido chega em casa, por exemplo, quer conversar sobre o cartão de crédito e a esposa começa a atacar, a acusar, né? Entra em processo de defesa, porque aquilo que o outro está falando, de alguma forma, atinge algo dentro dela que de alguma forma é desconfortável. Então ela não quer ouvir porque ela não quer sentir aquele desconforto. Então ela começa a tentar se proteger fazendo o quê? Acusando, se defendendo, porque aquilo não está agradável para ela. E uma coisa, um segredo dos casais que têm uma comunicação eficaz, Jonatas, é que eles sabem tolerar a emoção desconfortável na hora da comunicação. Então, o que é isso? A Donai está falando alguma coisa que está sendo desconfortável para mim ouvir. Não está legal porque está ativando alguma crença aqui difícil que eu tenho aqui dentro, algum trauma. Então, eu não quero ouvir aquilo. Então, eu quero entrar em processo de defesa. Só que se eu tenho uma comunicação eficaz, eu vou tolerar essa emoção desconfortável, essa ansiedade, esse medo, essa insegurança, essa coisa que está ativando aqui dentro, essa angústia. E eu vou tolerar, eu vou esperar ele acabar de falar para depois eu poder falar. Nisso eu vou ter uma comunicação ativa-assertiva. Né? Na comunicação ativa-agressiva, a esposa vai falar que esse problema é um problema seu, porque é você que não sabe usar o cartão de crédito, a culpa é sua da gente estar sem dinheiro, que foi você que foi lá ajudar seus pais, você gasta tanto quanto eu também trabalho tanto quanto você, eu também pago as contas dessa casa. E começa um processo de acusação muito sem fim, né? Por quê? Não porque ela quer machucar o outro, não é por querer, mas porque ela não quer que o outro machuque ela. Porque ela acha que o outro está trazendo aquele problema para atingir ela, para machucar ela. Mas não, o outro está tentando só resolver o problema. Só que ela encara de outra forma, porque isso tem a ver com a lente, com a interpretação que ela tem diante de uma comunicação que ela não sabe bem que é uma comunicação eficaz. Na comunicação boa e importante que a gente precisa ter, que é ativa, assertiva, é quando, né, existem 4 pontos. Você precisa ter certeza que o outro está tranquilo para ouvir o que você vai trazer, né, para você trazer algo muito delicado. E você também tem que entender que você precisa estar tranquila e saber exatamente o que você está sentindo para você pontuar para o outro. A segunda coisa é que você tem que começar falando sobre você e não sobre o outro. Por exemplo, vamos supor que eu quero começar um assunto com a Dona e eu já começo falando assim: porque você não faz isso, você não faz aquilo, porque eu falei para você passar na padaria e você nunca passa, porque eu falei para você ir no mercado comprar isso e isso e você não compra, porque nada que eu peço para você, você faz. Então, é você, né? Acusando. E, na verdade, a gente sempre tem que começar com eu sinto. Gente, isso aqui é uma chave, tá? Para mudar a sua comunicação. Eu sinto que quando você faz isso, eu sinto que quando você não faz aquilo. Vou pegar esse exemplo da padaria. Eu sinto que quando você não passa na padaria e compra o meu pão, você não se importa comigo. Esse é o sentimento que eu tenho. O que é isso? Eu não estou dizendo nada sobre o outro, eu não estou atacando, eu não estou criticando. Porque quando eu ataco e critico, eu começo a levantar o outro para defensiva, para ele se defender. Quando eu falo o que eu sinto, eu estou falando algo de mim. Então, ele vai entrar no processo de querer me acolher. Percebe que quando eu começo a criticar e falar do outro, ele vai entrar em processo de defesa. Quando eu falo o que eu sinto, ele vai entrar em processo de me acolher. Porque quando eu falo o que eu sinto, não é sobre o outro, é sobre mim. Ainda que esse sentimento esteja errado, disfuncional, é problema meu, é um problema que eu tenho que resolver. Se o outro não quiser resolver, eu tenho que resolver. Então eu não estou atingindo o outro. E aí, se eu falo o que eu sinto que você não se importa comigo quando você não passa na padaria, o outro já vai ficar preocupado. Falou, não, meu amor, de jeito nenhum, eu me importo com você sim, eu esqueço, porque isso não é uma coisa importante para mim. Então ele já vai entrar no processo de acolhimento. E isso aconteceu de fato, né, na nossa casa. Porque a Rafaela gostava muito de pão de sal. E eu não como pão de sal, porque não me faz muito bem, não gosto, né? A farinha branca até é gostoso, mas não faz muito bem. Então eu esquecia de passar na padaria. E ela sempre falava, você não passou na padaria, você não comprou o pão pra mim, você não sei o que, de novo, você esqueceu de novo. Aí um dia ela virou pra mim e fez isso. Ela falou assim, amor,
quando você não passa na padaria, eu me sinto... você falou, eu me sinto... Você não se importa. Eu sinto que você não se importa comigo. Eu falei assim, nossa, misericórdia. Se eu soubesse que o pão de sal era tão importante, eu ia comprar um saco de pão. E aí eu passei a não mais esquecer do pão. Né? Hoje já não come mais pão de sal, né? Já come mais pão integral comigo. Mas eu passei a não esquecer. Por quê? Porque ela puxou para si e o problema. E ao invés de atacar, ela falou o seu sentimento. Dentro que ela fala do sentimento dela, eu fui acolher o sentimento dela. Então muda tudo na comunicação. Então esse é o terceiro. O quarto ponto é ouvir. Né? Chegou a hora de ouvir. E aí você pode pensar assim, então pronto, né? Ouvir é tranquilo. Não. Muitas vezes ouvir é muito mais difícil do que falar. Por quê? Entra naquela questão que eu tenho que tolerar a emoção difícil que está aqui quando o outro está falando. E aí a gente, na hora que o outro fala alguma coisa, a nossa tendência é não tolerar aquilo que está aqui dentro e falar. E entrar em processo de defesa. Aí entra a questão da falta de educação, que você vai interromper o outro nunca vai conseguir concluir o que ele está falando. Às vezes aquilo que o outro está trazendo é algo muito importante, se você interrompe aquilo nunca vai ser trago, porque o outro vai colocar aquilo no paredão. O que é o paredão? É nunca mais querer falar sobre aquilo. E às vezes é um problema muito importante que o casal precisava resolver. Então é tão bom quando a gente se sente compreendido pelo outro e o outro nos compreende, porque o que é comunicação? Comunicação não é desabafo, as pessoas confundem. Eu falo tudo que está aqui dentro. Eu cheguei lá e falei tudo com ele que eu estava sentindo. Quando é que falar tudo resolve o problema? Pelo contrário, ajuda a trazer mais problema, né? Então, desabafo é falar do que você está sentindo. Isso não é comunicação. Comunicação é quando duas pessoas se propõem a conversar sobre um determinado problema, um determinado conflito e juntos tentam encontrar um acordo que seja bom para os dois, porque os dois também têm que ganhar. Relacionamento conjugal é um relacionamento de ganha-ganha, porque se um perde, o outro perde também. Não adianta a dona falar assim, ganhei no meu argumento foi melhor, você perdeu. Se eu perdi, ele perde também, porque aquela noite não vai ser legal, né? A esposa vai estar magoada, vai estar ofendida. Então precisa ser equilibrado, esse acordo tem que ficar bom para os dois lados. Ótimo, né? Se um ganha, os dois perdem. Quem fala muito isso aqui na nossa igreja é o Marco Aurélio, que teve na semana passada junto com a Andresa, para falar um pouquinho também sobre os alicerces, né? Princípios elementares para um casamento saudável. O Marco Aurélio e a Andresa, o Adonai e Rafa, eles são os nossos professores, líderes aqui da nossa classe de jovens casais. Aqui a gente tem uma classe para jovens de até 5 anos de casado, né? Noivos e até 5 anos de casado estão nessa classe, e nós temos aí o Marco Aurélio e a Andresa. Um bom dia para vocês. Um bom dia para vocês, Marco Aurélio e Andresa. E eu aprendi muito isso com o Marco Aurélio. Se um ganha, como a Rafa falou, se um ganha, os dois perdem, né? Não existe isso, né? Essa queda de braço não existe. Ô, gente, Rafa e Dona, eu posso fazer uma única pergunta antes da Fatality? O pessoal de casa me permite? Só mais uma. É que estava aqui, mas a gente faz, aí você responde de maneira mais concisa também. Às vezes a pessoa já chegou na melhor idade e fala assim, já fiz o que tinha que fazer, já cuidei, meus filhos já casaram, né? Já combati o bom combate, agora... E aí perde o brilho, perde o cuidado do cônjuge, né? Porque acha que já foi, né? E aí vocês, né, por mais que sejam jovens assim também como eu, mas vocês são pastores, lidam com pessoas de diversas idades, né, diversas faixas etárias. E aí, dicas, né, para que se tenha o cortejo, né, na melhor idade. Dicas de cortejo para o pessoal na melhor idade. Eu acho super importante. Na verdade, às vezes a gente conversa sobre isso aqui nós dois, né? Nós estamos querendo chegar nessa melhor idade, né? Quando os filhos saem, para a gente ter um tempo só para nós dois. Então, assim, eu acho muito importante, porque é uma fase da vida em que os filhos já cresceram, já estão seguindo a sua vida e é só os dois. Olha que oportunidade fantástica que vocês têm. A gente está contando as horas para chegar aí. Para chegar nesse ponto. Então você está podendo caminhar junto, viajar junto, aproveitar a vida somente os dois. Isso é algo assim maravilhoso. Eu acho que é o tempo em que o casal tem que mais se aproveitar, né, um do outro, né? Porque justamente nessa fase do ninho vazio, né, que as crianças foram embora, em que o casal vai ter tempo realmente de se relacionar em tempo de qualidade e em quantidade.
Porque não vai ter apenas o tempo de qualidade que a gente tem hoje, que é um tempo curto, mas que de forma boa, com qualidade. Mas ele vai ter um tempo de qualidade e em quantidade, porque ele tem o dia todo para passar junto. Então aproveite, você que está vivendo essa fase, né, como casal, na melhor idade, aproveite os seus dias de vida, como nós lemos em Eclesiastes 9:9. Isso é o que Deus te deu de presente, que você aproveite os seus dias debaixo do sol com a mulher da sua mocidade. Então essa mulher que está do seu lado aí hoje, que você casou jovem, hoje já está com a idade avançada, é o presente que Deus te deu. Para quê? Quando eu entendi isso, Jonas, mudou a minha vida. A pessoa que nós casamos é a pessoa que Deus mais usa para trabalhar o fruto do Espírito e a maturidade na sua vida. Porque é a pessoa que eu mais treino a temperança, a longanimidade, o domínio próprio, diariamente. Então é um presente de Deus para que a gente trabalhe a nossa vida espiritual, o crescimento espiritual. É a sua esposa, é o seu marido, tenha certeza disso. É a pessoa que Deus vai mais utilizar para trabalhar a sua maturidade, para que você cresça como pessoa, para que você se torne uma pessoa mais madura. Portanto, é a pessoa da melhor idade que você vai ter a oportunidade de desfrutar o restante dos seus dias na Terra de forma com qualidade, né? Com algo realmente, com a bênção que realmente Deus colocou sobre você. Então aproveite os seus dias. A gente sempre fala com os meninos aqui, a gente já avisou eles, né, que quando eles tiverem 21, 22 anos, lá falou 24, mas com 21, 22, se eles não arrumarem um casamento, nós vamos dar um pontapé neles e colocar eles pra fora. Aí a Dora ainda brinca, né, que com a Giovana ela pode ficar até os 30, se ela quiser ela pode ficar pra sempre. Aí eles ficam bravos demais, né? Eu ia perguntar, se com a Giovana o tratamento ia ser o mesmo. Não. E aí, eles sabem, porque eu falei assim, ó, porque a gente vai viajar, eu e papai, a gente vai viajar sozinho, a gente vai viajar o mundo, e vocês já tem que estar casados, pra gente ficar bem tranquilos, né? Poder viajar o mundo em paz. Ah, não, a gente quer ir também. Não, vocês aproveitam para viajar agora, aproveitam para andar com a gente agora, porque depois vai ser só nós dois. Então a gente já vai criando isso neles, né, para que realmente eles entendam a importância do casamento, a importância que um tem pro outro. Outro dia eu falei sobre a questão da nossa casamento ser a pessoa mais importante da nossa vida. Eu perguntei lá no meu Instagram e uma menina mandou mensagem falando que o pai dela e a mãe dela se tratavam assim, que eles nunca deixaram de fazer as coisas deles, um do outro, por ela, né? E sempre falou para ela, seu pai é a pessoa mais importante da minha vida. E isso reflete demais, né, no casamento dela hoje. Então, casais aí da maioridade, né, vão aproveitar o tempo junto, né? Aquele tempo que vocês não tinham porque tinha que trabalhar, porque não tinha tempo, às vezes não tinha dinheiro, hoje vocês têm um dinheiro mais tranquilo porque os filhos já foram, tem um dinheirinho sobrando para poder viajar juntos, né? Então vão viver aquilo que vocês sempre sonharam viver, que não viveram lá atrás, nesse momento. Não dê a desculpa que vocês são velhos, que vocês não dão conta. Eu tenho um casal de tios, eles têm 70, 72 anos. Eles viajam o mundo, eles já visitaram vários países, todos os anos eles fazem pelo menos 2 viagens longas, assim. Meu tio, ele não escuta direito, eu falo que a gente tem que repetir umas 5, 6 vezes, ele não escuta, eu fico pensando, gente, como ele se vira no aeroporto, né? Mas eles dão um jeitinho deles, e eles vivem um tempo muito bom de qualidade juntos. É interessante, né? E aí, querido casal que está na melhor idade, anota a dica. Às vezes não dá, né, Rafa e Adonai, para ir para o mundo, viajar o mundo. Mas você vai para Caxambu, São Lourenço. Eu já falei com a Renata, quando aposentar eu quero mudar para São Lourenço. Adoro, amo aquela região. Falei, vou para São Lourenço. Vai para São Lourenço, Caxambu, vai sentar aqui no parque, comprar um algodão doce junto com o casal, né, junto com a esposa, com o esposo, vai curtir a vida, tem que cuidar mesmo, né? A irmã Rosângela falou que os valores estão invertidos, né? Uma vez eu atendi um casal e algo que estava sendo relatado era a agressão verbal do filho com a mãe. E o pai não se posicionava. Eu falei, meu amigo, o que é isso? Né? Você não pode deixar isso acontecer de maneira alguma. Muito interessante, gente. A gente aprendeu muito, eu aprendi muito, coisas que a gente tem que resgatar, né? Porque a gente às vezes fala, mas na rotina a gente vai deixando escapar, que a gente tem que resgatar. Obrigado demais, Rafa e Adonai e Rafa. Essa questão da comunicação, a pergunta anterior, eu vi um comentário do pastor Josué Gonçalves, ontem ou anteontem, uma esposa fazendo um comentário que o seu marido a tratava de maneira muito rude e grossa, né? E ele era pastor, o marido dessa senhora é pastor, e ela
perguntou para o pastor, né, o pastor José Gonçalves, o que ele achava disso, né? E o pastor, ele foi em cima, ele falou, olha, se o seu marido trata desse jeito, ele não está apto para falar de Jesus. Se ele não sabe cuidar da esposa e da família, ele não está apto para falar de Jesus, né? Então, uma coisa que o Adonai e Rafa colocaram, né? Acho que foi o Adonai que colocou aqui, a pessoa que Deus colocou do seu lado, é a pessoa que Deus vai usar para tratar o seu coração, o seu caráter, né? Para desenvolver em você os frutos do Espírito. E é interessante, né, Rafa e Adonai e Rafa, como a gente, às vezes, tem a capacidade de estourar com as pessoas que nós mais amamos, né? Não estoura na sala de aula, não estoura com o chefe, não estoura dentro da igreja com o irmão, mas a gente estoura, infelizmente, com as pessoas que nós mais amamos, né? Isso é algo que a gente tem que trabalhar em nós, né? Precisamos trabalhar isso em nós. Bom, mas agora eu vou para a pergunta fatality, tá? Então, senta, ajeita na cadeira aí, porque vem bomba. Bom, nós empatamos aqui, né? Vocês estão com 3 meninas aí, nós empatamos aqui com 3. Vocês vão desempatar? Não. Aqui é porque a gente joga muito pela igualdade. O melhor jogo é empatado. Mas, Adonai, você falava, quando solteiro, você queria ter 5, 6, não era? 4, 5, 6 filhos, Adonai falava. Eu lembro que ele falava, né? Não era? Você não falava isso, Adonai? Eu tinha vontade de ter 7 filhos, né? E eu falo que se eu morasse numa família, eu tinha uns 12, igual Jacó. Era o meu sonho. Mas no dia de hoje, na cidade, não dá pra ter 12 filhos, não. Ah, gente. Hoje. Bom, muito obrigado, Adonai e Rafa. Fica com a gente ainda, que a gente vai para mais um louvor. Depois a gente vai entrar aqui, Adonai e Rafa, com os pedidos de oração e os aniversariantes do dia. E aí eu vou pedir para vocês orarem, tá bom? Então, vamos para um louvor e fica com a gente aí. Chegarei pra encontrar o teu amor que nos envolve. Flua nesse lugar, transbordar o teu amor que nos envolve. A ti me chegarei pra encontrar o teu amor que nos envolve. Flua nesse lugar, transbordar o teu amor que nos envolve. A ti me chegarei pra encontrar o teu amor que nos envolve. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra.
chegarei pra encontrar o teu amor que nos envolve. E nesse dia 17 nós temos aniversariantes. Não é porque é reprise que a gente não vai orar pelos aniversariantes do dia 17 do 12. E nesse dia nós temos duas aniversariantes, a irmã Mônica Milazzo e a Deise Lopardi. Nós queremos orar a Deus, pedindo a bênção do Senhor e também uma oração de gratidão, né? por mais um ano de vida. Também queremos apresentar aqui os nossos pedidos de oração. Amém? Nós vamos orar e logo em seguida nós vamos dar os nossos recados. Deus, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, nós te agradecemos pelo teu cuidado, pelo teu zelo, pelo teu amor. Deus, eu apresento a vida da Mônica e a vida da Deise, pedindo, né, que a mão do Senhor continue sobre essas vidas, ó Pai, no nome de Jesus. Que possa ser um dia festivo, de celebração e de gratidão pelos feitos do Senhor na vida dessas irmãs, ó Deus. Que elas realmente reconheçam, não possam te reconhecer os teus feitos, ó Pai, no nome de Jesus. Queremos também orar, ó Pai, pelos pedidos de oração, apresentar diante do Senhor, o Senhor que está sempre com as mãos abertas e os ouvidos abertos, as mãos estendidas e os ouvidos abertos para ouvir a oração. A Bíblia também fala que a oração do justo pode muito em seus efeitos, ó Pai, e nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Nós louvamos o Senhor, bendizemos o teu nome, ó Pai. Nós queremos entregar os pedidos, ó Pai, apresentar os aniversariantes, certo, ó Pai, de que o Senhor tem ouvido as nossas orações e as nossas súplicas. No nome de Jesus, amém e amém. Queridos, eu quero encerrar o programa de hoje fazendo um lembrete. Amanhã, dia 18, nós teremos a nossa cantata, uma cantata de Natal, o nosso coral Mensagem Celestial. Eu estive na quarta-feira no ensaio geral, ouvi algumas canções, não todas por conta das crianças, mas está muito bonito e você precisa estar lá na igreja, né, para assistir. Vai ser uma bênção. Parabéns, Marco, Alfredo e toda a equipe, uma bênção, lindo mesmo. Leve convidados, né, para serem ministrados por esta mensagem tão preciosa. Nós temos o culto dos jovens, temos o culto às 9 horas, tem um café da manhã às 10h30, com fechamento da escola dominical, mas nós temos essa programação muito especial, que é a cantata, no dia 18, e você precisa participar. Tá joia, gente? Um forte abraço a todos, um ótimo sábado e tchau, tchau!